A gente vai falar um pouquinho de 2 conteúdos hoje, tá? Mas eu vou mandar o slide para vocês, como eu já havia prometido, tá bom? Então, a gente, né, ontem nós falamos sobre ética, o que é ética, né? Conseguimos entrar um pouco mais no conteúdo. E agora nós vamos falar de fato sobre os comportamentos éticos perante a nossa profissão, né? Quais são as situações das quais nós vamos precisar da ética, né? Para estar usando dela, para estar tomando decisões dentro do âmbito da nossa profissão, tá? Então, os comportamentos éticos perante a profissão. Todo mundo tá enxergando direitinho o slide? Sim. Sim. Ah, tá. Beleza, ótimo. Então, vamos dar seguimento. Para mandar no grupo, tem como mandar em PDF? Eu tenho sim, normalmente eu estava mandando em Word, porque a maioria dos alunos eu percebi que tem problema para abrir PDF no celular. O seu tem problema para abrir PowerPoint, é? Isso, aí eu tenho que ficar jogando pro outro celular e eu fico toda doida. Tá bom, então eu vou ficar salvando em PDF também, aí eu envio para vocês, tá? Muito obrigada. Tá bom. Então vamos lá. Comportamentos éticos perante a profissão de auxiliar técnico de enfermagem. Então vamos entender um pouquinho dentro daqui desse contexto de vocês como técnico de enfermagem, como se portar, né? O profissional ele precisa respeitar todas as confidencialidades do seu paciente. Então vamos colocar em termos práticos aqui. Né, durante essa aula eu vou passar para vocês várias condições em que vocês terão que ter, né, ética profissional, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá ok? Então, a gente tem que respeitar a confiabilidade, as confidências do nosso paciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá, no posto de saúde do qual eu trabalho. Chegou uma paciente no setor específico que eu estava. Ela estava sentindo mal, né? Ela foi aferir a pressão comigo. Na sala estava só eu e ela. E aí ela chegou se sentindo mal e reclamando de algumas coisas. Eu aferi a pressão dela, estava normal. E aí nisso ela começou a conversar comigo, porque os pacientes eles chegam muito carentes, né? Então eles acabam querendo muitas vezes só de uma palavra, de um conforto, conversar com a gente. E aí ela me confidenciou que estava preocupada, né? A pressão dela estava instável. E aí eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa para sua pressão estar instável? E aí ela acabou falando que há algum tempo havia tido relação sexual com um namorado sem preservativo e descobriu que esse namorado tinha um problema, né? E ele acabou contraindo, né, o vírus do HIV e ela estava sobre o risco ali, né? Ela estava sob o risco de ter contraído o vírus do HIV. E isso já tinha muito tempo, e essa dúvida estava, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mulher? Respeitando né, aquilo que ela me contou. Eu não posso entregar, né, a identidade dela, mas eu tenho que tentar ajudar ela de uma forma, né, que a gente consiga resolver esse problema. Mas eu não posso sair contando, por exemplo, ela sai ali da minha sala, eu encaminhei ela para o teste rápido, conversei, fiz todo o protocolo e encaminhei ela para fazer o teste rápido do HIV. E aí, saindo dali, algumas pessoas viram ela meio chorosa e aí alguns funcionários vêm perguntar. E a gente não vai falar, porque isso é confiabilidade do paciente. Eu não vou contar porque que a minha paciente saiu da minha sala chorando, entendeu? Porque é minha paciente, ela fez uma confidência a mim, né? E a gente não tem que estar falando. Muitas vezes os pacientes nos contam problemas da vida deles, coisas que eles estão passando, né? E a gente não tem que sair contando nem para os nossos familiares, a gente não tem que sair contando nem para os colegas de trabalho. Ah, lembra daquele paciente lá e tal? Menina, tu acredita que aconteceu isso assim? Ele foi traído pela mulher, levou o chifre, não sei o quê. O povo gosta muito de uma fofoca, né? Mas nós, como os profissionais de saúde éticos, nós precisamos ter ética, gente, tá? Para mim, essa parte da aula sobre o comportamento ético na profissão é muito importante, porque eu também dou aula para os alunos em estágio e eu já peguei vários alunos que não têm ética nenhuma,
sabe? Não tem ética na profissão, que desrespeita o paciente, que não olha no olho do paciente, tá? E pra mim é uma das coisas que fazem vocês não serem profissionais, né? E eu desconto ponto, eu exijo muito. Todos os meus alunos da prática sabem que eu desconto ponto mesmo por causa de comportamento antiético. Eu tiro ponto e muitas vezes eu chamo a atenção mesmo, porque isso é algo muito sério, gente. É você ter respeito pelo próximo, né? Você ter consideração. E um dos exemplos é isso, né? O paciente te confidencia alguma coisa, você não pode estar saindo falando. Por mais que, chegar em casa eu quero contar o meu dia para o meu marido, para minha esposa, o que aconteceu. Mas a gente não pode estar contando detalhes do caso, do quadro clínico do nosso paciente. Principalmente os problemas que eles nos contam sobre a vida deles. Jamais comente em público, durante as horas de folga, qualquer incidente ocorrido no hospital, nem de informações sobre seu doente. Qualquer pergunta que lhe for feita sobre os cuidados que ele recebe, bem como de suas condições atuais e prognósticas por seus familiares, deverá ser relatada ao supervisor. Então, continuamos aqui. A gente também não pode sair comentando como é que a gente cuidou do paciente, como é que tá o quadro clínico do paciente. Fala, menino fulano, meu paciente ali tá ruim, ó. Por quê? Por que a gente não pode sair comentando? Porque isso, muitas vezes, está comentando com uma outra pessoa para terceiros e algum familiar, algum conhecido daquele paciente pode estar vindo a ouvir. E muitas vezes eles descobrem ali, no meio de uma conversa corriqueira, algo muito sério sobre o quadro do seu familiar, sabe? Algo que a equipe de saúde ainda não está no momento da gente contar para a família, ou não é daquela forma que a gente vai contar para a família. Então isso traumatiza, ou então muitas vezes eles entendem que a gente está fazendo uma coisa e a gente está fazendo outra, e isso gera, né, interpretações, né? Já teve processos com relação a isso, tipo de comentário. Um amigo de um paciente ouviu, achou que estava falando de um jeito e a pessoa estava falando de outro, isso gerou maior problema, né, com o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado do que a gente comenta sobre o nosso dia a dia, né, no âmbito de trabalho para terceiros, tá? Evite maledicências. Jamais critique seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outros funcionários ou dos enfermos. Gente, isso é. A gente não passa por isso só na área da saúde, né? Eu acho que qualquer pessoa, quem trabalha aqui em empresa ou em qualquer outro setor, sabe que se trabalha 2, 3 ou mais pessoas, sempre gera essas fofoquinhas, né? Funcionário gosta muito de falar mal do outro funcionário, né? E aí na nossa profissão não é diferente, sempre tem gente falando mal do outro. Mas assim, de acordo com a nossa ética profissional, por mais que você não concorde com a conduta do colega, você não tem que estar externando, principalmente no ambiente de trabalho, principalmente para outros colegas. Nossa, o colega ali fez um acesso, menino, uma porcaria aquele acesso ficou, um exemplo, né? Uma porcaria aquele acesso ficou e não sei o que, você vai estar criticando o trabalho do outro colega. E muitas vezes eles gostam de fazer essa crítica na frente dos pacientes, né, dos enfermos. E aí como que vai ficar o respeito desse paciente que está escutando você falar mal do seu colega? Como que vai ficar? Na verdade, fica feio para você que fala mal do seu colega na frente do paciente e para o coitado do colega que está sendo, né, que a boca dele está na verdade, o nome dele está na boca dos outros, né? Então, perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade os dois, né? Em muitos setores as pessoas gostam, o fulano gosta muito de fazer isso, muita fofoca. Eu, particularmente, todo mundo é um pouquinho fofoqueiro, né? Vamos ser sinceros. Mas, assim, eu, particularmente, gosto de estar bem longe de pessoas que gostam de ficar de conversa, né? Gostam de falar de outros, porque uma hora ele tá falando aqui pra gente, daqui a pouco ele tá falando da gente pro outro, né? Eu acho que todo mundo já é bem ciente disso. Então, sempre tomem cuidado com aquele colega que gosta muito de conversinha, né? Gosta de falar da conduta dos outros. Vamos tentar sempre manter distância, porque muitas vezes é esse colega que vai te dar uma rasteira. E vai ser do mesmo jeito que ele dá nos outros. E a mesma coisa serve para nós, né?
Eu sei que às vezes a gente não concorda com o que os outros estão fazendo, mas são os outros, são as outras pessoas. Se você não concorda, você não faz aquela conduta. Mas não sai falando do próximo, porque fica muito feio. É antiético, extremamente antiético a gente criticar a conduta de outro colega. Respeite sempre a intimidade de seus pacientes. Bata de leve a porta antes de entrar no quarto. Cubra-o antes de executar qualquer posição. Cuide para que haja sempre lençóis disponíveis para exames e posições terapêuticas. Aqui é um ponto nosso diretamente com o paciente, quando a gente tem um comportamento ético para com o nosso paciente, né? Que falta em muitas pessoas. Gente, é uma coisa muito simples. Você vai entrar no quarto de um paciente, bater na porta. É a mesma coisa quando você vai entrar em qualquer lugar, né? Por isso que a ética, ela está intimamente ligada com a moral, ela está intimamente ligada aos nossos costumes, né? Porque uma pessoa que é educada, que tem o costume de estar sempre na sua casa ou em qualquer outro lugar, tem o costume de bater na porta antes de entrar, ela faz isso em qualquer setor que ela vai, seja no ambiente de trabalho ou não, tá? Agora, as pessoas que saem abrindo a porta de supetão, né? Aonde eu vou, e eu cobro dos meus alunos, né? No posto de saúde, por exemplo. Todas as portas são abertas, né? Tudo é muito aberto. Mas algumas vezes a porta está fechada. Eu, como uma pessoa educada, uma pessoa que tem ética, que penso, não, ali eles podem estar executando, né, um procedimento em um paciente. Então eu vou entrar, vou bater na porta e vou entrar devagarinho. Porque caso tenha um paciente ali despido. Eita, alguém falou que não tá ouvindo bem. Pera aí, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, que a Verusca disse que tava com áudio falhando, né? É só a Verusca que tá com áudio falhando? O resto tá todo mundo bem, né? Todo mundo ouvindo tranquilo? Ou se é minha internet? Ah, Tava mal. Rebeca, então. Ah, tem que ver se é a internet de vocês, meninas. Ah, de vez em quando, né, Thalia? Pode ser, então, a minha internet que pode estar dando algumas oscilações, tá, gente? Então, se vocês quiserem, alguma parte que vocês não entenderam, eu volto, tá? Se vocês quiserem, não tem problema. Se quiserem, eu falo mais devagar, tá? Mas de qualquer jeito, ela fica gravada e quando ela vai gravada, ela não vai com esses pulos, não, tá? Ah, tá. Tá bom, então, gente. Eu vou avante, né? Então, o exemplo que eu estava dando da porta, né? Sempre eu tenho que pensar que, independente do setor, ali pode estar uma pessoa que está passando por algum procedimento, uma pessoa que está, muitas vezes, recebendo uma medicação, né, no posto de saúde do qual eu trabalho. Eu entro na sala de medicação, eu sempre tenho esse critério de entrar devagar, porque às vezes pode ter um paciente recebendo uma intramuscular no glúteo, né? Então ele tá ali despido, ou às vezes o paciente tá até mesmo passando mal, se recuperando de alguma coisa, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? De sempre observar isso. A questão de cobrir o paciente nas posições, né? Quando a gente vai fazer algum procedimento, muitas vezes tem o. Ai meu Deus, agora até eu esqueci o nome. De vez em quando minha cabeça some. Ai, a gente tem o. Gente do céu, sumiu o nome. Enfim, tem normalmente nos hospitais um dispositivozinho que ele parece uma cortina. Biombo, gente, lembrei. São os biombos, né? A gente usa muito em hospital, que é um dispositivozinho que ele parece uma cortina e a gente coloca ali no leito do paciente quando a gente vai fazer um procedimento invasivo. Por que a gente coloca isso? Para a gente não expor esse paciente a outros profissionais, não expor o paciente para outros pacientes. Quando a gente vai passar uma sonda, quando a gente vai fazer um curativo, que é numa região que tem que tirar roupa, ali próximo às regiões íntimas, né? Então a gente tem que cobrir. Se não consegue cobrir, às vezes só tem um biombo, a gente faz um negócio de lençol. Eu já fiz várias vezes. Uma vez a gente pegou 2 biombos e a gente encheu de lençol assim ao redor. A gente fez um quarto de lençol dentro de um leito
justamente porque a gente ia fazer um curativo na paciente, que era aqui perto do sacro, né? E aí o paciente tinha que tirar a roupa e tudo. Os outros pacientes também não era legal eles verem o procedimento, porque o curativo, a ferida era muito grande. Então os outros eles ficam muito impressionados. Então a gente teve a ética de resguardar tanto o paciente que estava passando pelo procedimento, quanto o outro paciente que não estava passando pelo procedimento, mas ele se constrange assistindo, né? Então, quando a gente vai fazer um procedimento, a gente tem que pensar em todo o contexto, né? Em tudo. A gente tem que pensar como o outro vai se sentir, como os outros profissionais, o que eles vão ver, né? Então, a gente sempre tem que pensar em resguardar o nosso paciente. É isso que é o nosso comportamento ético, né? É ter respeito por ele. E aí, ó, a ficha do paciente contém informações privadas e deve ser guardadas, né? A ficha do paciente, o prontuário do paciente, né? Tem gente, às vezes manda um amigo, manda um primo lá que quer olhar o prontuário do paciente. É bem chegado do pessoal que é da área da saúde, né? Ou tem um primo que fez medicina na Bolívia, aí ele vai lá se intrometer na conduta, aí chega, eu quero ver o prontuário, não sei o quê. Gente, a questão para o paciente ter acesso ao prontuário é assim: a família precisa entrar com um pedido perante a gerência do hospital para ter acesso ao prontuário do paciente. A mesma coisa de nós profissionais com esse prontuário. Nós temos acesso porque estamos no cuidado direto com o profissional, né? Fazemos as evoluções do quadro clínico dentro do prontuário. Porém, tirar fotos do prontuário é proibido. Levar informações desse prontuário para outros lugares também é proibido, né? É tanto que pessoas que fazem estudos de prontuário, de quadro, casos clínicos, tem todo um processo burocrático para ele poder usar aquelas informações que estão dentro do prontuário, tá? Então, se não for nessas condições, não se passa informação nenhuma do prontuário do paciente, tá? Demonstre respeito por seus colegas de trabalho em qualquer ocasião, né? Isso daqui é um comportamento ético, né, com nossos colegas. Precisamos ter respeito, né? Por mais que sempre tenha aquele colega, aquela pessoa que a gente não gosta, a gente não ama todo mundo, né? Trabalhamos sempre com pessoas difíceis, mas a gente tem que ter respeito. A gente tem que aprender a escutar a opinião daquele colega. Muitas vezes a gente nem gosta de ouvir a voz dele, a gente tem vontade de mandar ele calar a boca. Mas o respeito, né, no ambiente de trabalho, para você manter um ambiente de trabalho tranquilo, muitas vezes a gente tem que engolir certos sapos. Então isso é ter respeito, né? Respeitar a opinião do outro, não denegrir a imagem do colega, né? Não agredi-lo com palavras, né? A gente tem que tentar manter a postura ética com relação aos colegas de trabalho. Nunca recorra a apelidos, doenças ou número de quarto para se referir aos doentes. Quando a gente tem um paciente, ele é o paciente fulano de tal. Ele é um paciente, ele tem um nome, né? O pessoal gosta muito de colocar apelidos. Eu digo isso porque eu já vi dentro de hospital. Ah, vai ali na gordinha. Usa-se muito apelidos pejorativos, né? Ah, vai ali naquela paciente do leito ali, naquele leito da gordinha. Ah, vai ali naquela que é paraplégica, né? Ah, vai ali naquele lá que tem câncer. Por que isso não é legal? Se coloquem sempre no lugar do paciente. Será que vocês gostariam de estar internados com uma patologia e vocês serem chamados pela patologia? Deus me livre de um câncer, de um problema mais sério, o cirurgiado. Então, assim, não é legal. Nós temos o nosso nome, nós temos a nossa identidade, né? E a gente tem que ter respeito pelos nossos pacientes. Então, o número do quarto também, do quarto do leito 102. Às vezes a gente até usa, porque o nome é uma coisa maior, né? A gente não consegue decorar, né? Não é o ideal usar o número do quarto, o número do leito, mas muitas vezes a gente usa, né? Não é errado. A gente só sempre preconiza que chamemos pelo nome do paciente, porque o paciente ele se sente mais importante quando a gente fala pelo nome. Bom dia, dona Maria, tudo bem?
E aí, seu João, como é que você está se sentindo hoje? A gente sente, né? Nós nos sentimos mais acalentados pela equipe de saúde dessa forma. Ao invés de você chegar lá e falar, esse é o paciente do leito 102. Entendeu? Então, isso é você ter ética com seu paciente, tá? Principalmente essa questão de apelido, gente, porque acontece demais e é ridículo. Eu acho feio, feio demais pro profissional que faz isso. Eu fico com nojo dos profissionais que usam de apelidos pra falar com os pacientes. Nunca façam isso, gente, pelo amor de Deus. Aceite suas responsabilidades de bom grado. O que acontece? Quando a gente chega no plantão, né, muitas vezes o enfermeiro, né, igual a gente falou ontem, né, o enfermeiro que muitas vezes ali fica na supervisão dos técnicos de enfermagem, o enfermeiro faça as atribuições, olha, tem tal coisa pra gente fazer, não, agora de manhã, ó, a gente tem banho no leito para dar do paciente do leito 4 ao leito 5, do leito 6, vamos lá e tal. E aí muitas vezes o profissional fica com raiva, né, por causa das suas responsabilidades, fica de cara feia, não gosta, né? E aí isso gera todo um problema e um desconforto dentro do ambiente de trabalho. É a mesma coisa que eu tô falando. Todo mundo que trabalha em algum lugar aqui sabe mais ou menos como isso funciona, né? Esse comportamento ético que a gente tem que ter em sociedade, principalmente no trabalho. E isso serve para qualquer trabalho, não é só da área da saúde, né? A gente precisa ter ética. Se a gente tem uma obrigação, a gente tem que ficar com raiva de estar fazendo a obrigação, porque o nome já está dizendo obrigação minha, responsabilidade minha. Então eu preciso ter ética em aceitar e ficar na minha e fazer. Muitas vezes são, né? A gente faz alguns procedimentos, algumas coisas que a gente não gosta. Às vezes a gente tá ali com um paciente que não é muito legal, não é muito gentil com a gente, né? Mas ele tá ali, né, escalado para você cuidar. Então a gente tem que aceitar essa nossa responsabilidade sem fazer bico, tá? Tenha cuidado com os objetos do paciente para prevenir posteriores complicações, tanto para você quanto para o hospital. O que acontece? Quando o paciente é admitido, né, no hospital, no setor que ele vai ficar internado, ele vem com os pertences dele. Normalmente é uma bolsa, um celular, os documentos. E esses pertences, eles ficam muitas vezes na responsabilidade da equipe de enfermagem. Seja do enfermeiro, seja do auxiliar, seja do técnico, ele sempre fica com a gente, né? E aí, o que acontece? Às vezes, esses pertences, eles se perdem, né? E aí gera toda uma complicação. Porque a gente sabe, nós como pessoas, a gente sabe o quanto os nossos pertences são importantes pra gente, né? O quanto aquele celular que a gente pagou caro, pagou ali de 12 vezes sem juros, o quanto a gente sabe que ele é importante na nossa vida, que se ele sumir, vai pesar no bolso para eu comprar outro, né? Então, do mesmo jeito que eu me preocupo comigo, eu tenho que me preocupar com as coisas do meu paciente. Mesma coisa. Ah, o paciente foi admitido. Quais são os pertences dele? Ah, ele tem um celular e uma carteira. Beleza. A gente coloca num saquinho plástico essas coisas, identifica com o nome do paciente, o leito, o máximo de informações que vocês puderem ter, tá? Em alguns setores ele já tem o protocolo para você descrever o que você pegou, o que tem, né, do paciente. Ah, paciente foi admitido tal, possuindo celular, modelo tal, carteira tal. Recebido pelo técnico de enfermagem fulano de tal. Porque lá você tem todas as informações do que ele veio portando e quem recebeu. Que aí na hora de entregar, né, você mesmo que recebeu entrega na mão do paciente ou do familiar, né, que a gente precisa dar conta. Porque a primeira coisa que eles perguntam é: cadê a bolsa da minha mãe? Cadê o celular do meu pai? Né? Quem teve gente, né, familiares internados nessa época de Covid, eu acho que pode ter visto bastante isso, né? Porque eles entram lá e a primeira coisa que eles fazem é tirar celular, carteira, né? Essas coisas. E aí, a equipe de enfermagem que fica responsável por esses pertences. Então, tenham cuidado, né? Tenham cuidado com as coisas dos outros, do mesmo jeito que vocês gostariam que tenham cuidado com as coisas de vocês. É só isso. Ética profissional, ela consiste nisso. Eu vou bater na tecla com vocês sobre isso até o final da disciplina. Porque eu quero que vocês tenham ética com o paciente do mesmo jeito que vocês gostariam que tivessem ética com vocês.
ou que vocês tenham ética com os colegas de trabalho do mesmo jeito que vocês gostariam que tivessem a ética com vocês, tá? Assuma a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento, levando-se logo ao conhecimento do supervisor. O supervisor normalmente é o enfermeiro, né? Do contrário, você poderá colocar em risco sua própria pessoa, o paciente e o hospital. Só um pouquinho, Ariela, eu vou só concluir aqui essa última e eu já respondo sua pergunta, tá? Sobre assumir a responsabilidade dos erros e falhas de julgamento, né? O que acontece? Às vezes a gente tem uma falha de julgamento com o nosso paciente, uma falha de conduta. Ah, bora fazer essa conduta aqui, igual a gente conversou ontem, né? Que o técnico de enfermagem junto com o enfermeiro, a gente monta estratégias para melhorar ali a condução do quadro do paciente. Mas às vezes a gente erra, nem todo mundo, né, é absoluto. O enfermeiro erra, o médico erra, o técnico erra. Então a gente precisa ter responsabilidade e humildade de admitir quando nós estamos errados, né? E a partir daquele erro a gente tem que melhorar, né? Tem que escutar a crítica. Muitas vezes o nosso supervisor vai falar: olha, fulano, isso aqui que você fez foi uma conduta inadequada, ó, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, né? Ó, você colocou em risco, aquela sua conduta colocou em risco a vida do nosso paciente. E vocês têm que ter humildade para admitir, gente. É um dos outros exercícios que eu gosto de colocar muito na minha prática de estágio com os alunos. Eu chamo os alunos no canto, né, e gosto de conversar. Olha, você errou nisso, você errou naquilo, e naquilo, e naquilo. E eu já peguei muito aluno com mania de estar achando que está sempre certo. Não, isso aqui é assim. Eu falei, não é assim. Entendeu? E sempre falo para os alunos, tenham humildade de admitir o erro de vocês e admitir que vocês precisam melhorar, que vocês precisam mudar. Ninguém é absoluto, por mais que tenha 10, 20, 50 anos de profissão, que tenha doutorado, que tenha pós, tenha tudo. Nós não somos absolutos, nós somos pessoas, nós erramos, só que nós precisamos admitir o nosso erro. É isso que nos faz evoluir como seres humanos. A mesma coisa que a gente tem que levar para dentro do nosso âmbito de trabalho. Tá ok? Isso, Júlio César. Exatamente. Né? A gente sabe que o dinheiro é uma parte importante da nossa vida. Sim, mas a gente tem que tratar ele como um amor, com amor. Né? A gente tem que ter ética e tudo isso aqui são cuidados que a gente tem que zelar no nosso ambiente de trabalho, que a gente tem que zelar pelo nosso paciente, né? A gente tem que cuidar dele como nós gostaríamos de ser cuidados. Não é cuidar daquele paciente que é teu conhecido melhor do que tu trata os outros. Porque eu já vi profissionais estarem no plantão tratando todo mundo de qualquer jeito, aí chega lá aquele paciente que é conhecido, que é amigo, nossa, só falta colocar no colo, faz tudo dentro da técnica, perfeito. Isso pra mim é ridículo, porque paciente é paciente, todo mundo tem que ser tratado igual, da maneira correta, né? Se você tá fazendo errado com um, aí você vai fazer certo com o outro porque é amigo. Professora, Oi, pode falar. mas a senhora sabe que não funciona assim, né? Aqui nos hospitais públicos, né? Mas como assim não Desse jeito que a funciona? senhora falou. Como as pessoas tratam os pacientes quando eles chegam. Mas Quando você é sabe amigo, que que não nem é a senhora todo tá falando. mundo, né? Você sabe que também não é todos os profissionais que fazem isso, né? Isso, nem é todos. Mas eu mesmo, eu me deparei já com essa situação de chegar e a médica ser totalmente, me tratar mal, entendeu? Ignorante comigo. E eu fiquei Justamente. assim, né? Poxa, eu tô doente, eu estou precisando, né, de um auxiliar, né, para me cuidar e chego lá e me deparo com essa situação. A gente sai mais doente, né? Tá mais doente do que para É, se recuperar, né? eu mesma tive. Quando eu vou em hospital, eu nunca falo que eu sou profissional da saúde, não. Porque às vezes eles se sentem intimidados. Aí eu fico bem quietinha. Aí eu vejo só como é que ele vai que a pessoa vai tratar. Quando minha mãe teve Covid, ela teve que ir pro Into. Aí as primeiras consultas, a primeira consulta, então a médica lá, ela é assim, a conduta dela é péssima. E aí ela foi super grossa, né? E eu falei mesmo, eu falei, olha, isso aqui que você tá fazendo tá errado. Você sabe o que você tá falando? Você não sabe o que você tá falando. E aí eu coloquei ela bem no lugarzinho dela. E aí ela chega lá,
se aprumou quando ela viu que era da área da saúde, que eu entendia que ela estava fazendo errado. Mas se eu tivesse me fizesse de uma pessoa leiga, ela tinha passado o pano em mim, igual eles fazem com muitas pessoas, né? Infelizmente, isso acontece. Não precisa nem a gente estudar de como a gente deve agir perante um paciente, né? Só a gente pegar esses maus exemplos que acontecem com a gente mesmo e não fazer. Isso, gente, exatamente isso. Não façam. Tem muito segredo, isso. não. Isso, não façam isso, gente, porque vocês já sentem na pele. Quem precisa do SUS já foi maltratado, tenho certeza. Então, vocês já sentiram na pele, né? E a gente tem que saber os básicos dos nossos direitos, para quando a gente chegar e acontecer um caso de uma pessoa, tipo um médico, achar que é... Porque ele é médico, ele é melhor do que todo mundo que está ali e vir com autoridade, eu mesmo faço a maior confusão. Isso, a gente tem que saber, né? Nos eu defender. Olha pela Verusca, ela faz mesmo, hein, professor? Eu faço mesmo, filho. Eu tô vendo pela voz dela. Ela é meio nervosa da atitude dela, professor. Eu sabendo dos meus direitos, menino, ninguém me tirando com a minha cara, não tem nem perigo. Ainda mais no hospital com alguém doente. Não, mas é poder, né? Gente, tá aí. Quem foi que falou isso? Foi o Hugo? Foi? Conhecimento é poder? Foi eu. Conhecimento é poder. Exatamente. E vocês estão aqui. E vocês estão aqui tendo o maior conhecimento de todos, porque vocês têm o conhecimento da área da saúde. Porque eu acho que todo mundo, na verdade, a sociedade inteira deveria ter um mínimo de conhecimento sobre saúde e sobre os seus direitos na área da saúde, né? E vocês, como profissionais, estão tendo, né, esse conhecimento dado a vocês. E isso é muito importante para vocês poderem atender de forma melhor e para vocês buscarem os direitos de vocês. Igual eu contei no meu caso, e a colega estava contando que ela vai atrás mesmo. E agora que ela sabe o direito dela, é que ela vai atrás mesmo. Entendeu? A gente tem, claro, que a gente não precisa ir com ignorância, né? Parto muito do princípio que às vezes a gente desarma um profissional grosseiro com educação, né? Se você chega num profissional que está sendo super grosseiro com educação, ele desarma. Eu digo isso porque eu experimento esse exercício bastante, né? Você chega ali, igual eu contei do meu caso com a médica, eu não fui grosseira com ela, né? Eu só mostrei para ela que eu conhecia o quadro clínico do paciente, eu entendia de saúde. Aí ela já, entendeu? Usem disso, usem da inteligência de vocês para ser bem tratados. Ela já pensou, opa, não é uma bocó. Então, vou abaixar aqui minha asinha. Isso mesmo, porque às vezes a gente começa a gritar e aí eles o paciente está gritando, aí muitas vezes eles até se recusam a atender, porque o profissional de saúde ele é respaldado a se recusar a fazer atendimento de um paciente que maltrata ele, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Deixa eu responder aqui a pergunta da colega que ela perguntou faz um tempo. A Ariela perguntou por que não pode ficar com o celular no INTO. Então, um dos protocolos, né, do INTO é não permitir que fique. Por que não pode ficar? Tem essa questão também que quando a gente recebe o paciente com os pertences dele. Os pertences do paciente, eles ficam sob responsabilidade da equipe de enfermagem. E assim, gente, quando você trabalha num local muito caótico, é muito difícil você conseguir se responsabilizar por mais coisas. Quando vocês entrarem de fato num ambiente hospitalar que vocês verem o quão caótico é, que às vezes a gente não tem tempo nem de respirar, quem dirá de cuidar do telefone do paciente. Então, é um dos cuidados que eles têm para não sobrecarregar mais ainda a equipe, entendeu? A equipe de saúde. Então, a primeira coisa que eles fazem, a conduta, é retirar o telefone de lá. Sem contar também, além disso, né, tem a questão de fator de contaminação. Alguns pacientes que são internados lá... Pode falar. Não, era só uma dúvida. Que no INTO é mais para paciente com situações mais críticas, né? Tipo, situação do Covid, aí em função disso tem muito
o caso da contaminação, né, de aparelho E aí ia telefônico, alguma falar. coisa assim. Porque quando eles entram lá, eu não sei se vocês já viram a experiência, mas algumas coisas não voltam. Algumas coisas que entram com o paciente, lençol, toalha, essas coisas que eles pedem, item de higiene, são todos incinerados, porque é tudo fonte de contaminação. O maior lugar de contaminação é um hospital. Tem tudo, gente. Ali dentro não tem só Covid, ali dentro tem superbactérias. Então você imagina, o telefone, cientificamente já foi comprovado que ele em si, gente, superfície do telefone, ele carrega muita bactéria, carrega muita sujeira. Então você leva um aparelho sujo para dentro de um hospital, você já está levando contaminação de fora para dentro. Quando você leva ele de volta para casa, né, quando você pega alta, tá levando contaminação do hospital para casa. E a gente sabe que a gente não pode mergulhar o telefone no álcool, senão ele quebra, né? Então são vários fatores de cuidados, por isso que não pode, tá? Levar o telefone celular lá para dentro. Alguns pacientes até conseguem, alguns que estão lúcidos e tudo, mas o protocolo padrão é sem telefone, justamente por esses fatores, né? São os fatores primordiais. Bruna, que legal, você trabalha em que setor? Do INTO? Trabalha com o que aí? A Bruna que sabe melhor dizer, então, pra gente até os protocolos do INTO, né? Olha aí, Bruno, uma oportunidade para tu dar aula, hein? É mesmo, pegar nos protocolos do INTO. Então, gente, vamos continuar aqui. O bom atendimento ao enfermo não permite que haja preconceitos de raça, religião ou cor. Entramos mais uma vez na questão de respeito ao nosso paciente, né? Então a gente sabe que nós não temos preconceitos com nada, na verdade, nosso paciente, né? Ele é o nosso paciente e pronto, acabou. Né? Ele é o paciente que vem até a mim buscar ajuda, independente se ele é de uma religião contrária à minha, independente se ele tem ideologias contrárias à minha, tá? Eu já peguei, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu não gosto de pessoas preconceituosas, porque eu sou da área da saúde e pra mim, gente é gente, todo mundo é igual, independente de qualquer coisa, eu prego muito isso. E eu já peguei pacientes procurando atendimento preconceituosos que já chegaram na minha mesa buscando atendimento, falando mal de outras pessoas que estavam saindo, que eram homossexuais, que eram de outras religiões e começaram a passar, né, falar para mim mal daquelas outras pessoas só porque elas eram homossexuais de outras religiões até. E isso me tira do sério, eu não gosto. Né? Eu acho uma falta de respeito. Isso. Essas pessoas diz que todo mundo é igual perante a lei, né? Então. Exatamente. Falta de respeito com o próximo, entendeu? Isso pra mim é falta de respeito. Então, muitas vezes ele tem que respirar fundo, dá vontade de negar atendimento pra uma pessoa dessa. Às vezes, a gente é ser humano. Mas o que a gente tem que fazer como profissional da saúde? Engolir, respirar, fingir que não tá escutando e atender o paciente. É isso, ele é um paciente como qualquer outro, igual aquele que acabou de sair de lá. Então, a gente tem que engolir esse sapo, tá? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem um microfone ligado. Não? Tá. Essa parte aqui da ética é bem interessante, ó. Recorra à igreja da qual faz parte do paciente sempre que necessário. Como assim? O que acontece? Como eu tô falando, nós estamos dentro de uma unidade cuidando de um paciente. E às vezes, esse paciente ele não tá aceitando muito bem o tratamento, né? Ele não tá deixando a gente medicar ele não aceita alimentação, né? Ele não aceita os procedimentos que são feitos. E aí nós, como equipe de enfermagem, igual eu já expliquei para vocês sobre o olhar que a gente tem que ter, né? Aquele olhar diferenciado. Eu não tenho que olhar só procedimento, só acesso, só o medicamento, só uma enfermidade. Eu tenho que olhar o meu paciente como um todo e eu preciso ajudar ele. E aí, como é que eu vou fazer? O meu paciente tá, por exemplo, o que acontece muito quando eles estão mal, eles têm muito medo de morrer, né? O medo da morte é um medo que acompanha muitos pacientes que estão em internação.
E aí esses pacientes, eles têm muito medo da morte e eles começam a desistir da vida, sabe? Eles começam a desistir da vida com medo de morrer, né? E aí eles param de comer e a gente não consegue evoluir, o paciente fica ruim. Então, às vezes, nós precisamos entrar em contato com a família, né, contar a situação e ir atrás se esse paciente é muito apegado a alguma religião, a Deus, se ele precisa, muitas vezes, vocês até podem ter ouvido falar ou terem visto, né, que tem visitas nos hospitais por padres, pastores, né? Isso é o que? Nada mais é do que a gente buscando recursos para melhorar a qualidade do nosso paciente. Às vezes, realmente, esse paciente ele tá próximo, né, do fim. A gente sabe, a gente vê, mas às vezes ele precisa de um conforto para ele poder fazer essa passagem, né? Existem inúmeras histórias, né, de pacientes que não evoluem e ficam aí, ficam ali, fica sofrendo. Às vezes ele está esperando alguma coisa, às vezes ele precisa de uma palavra de paz, às vezes ele precisa conversar, quem é católico às vezes precisa se confessar, né, pedir perdão dos pecados e tudo, então tem todo aquele processo, né? E aí quando o paciente finalmente passa por isso, que às vezes nem ele sabe que ele estava precisando, né? É engraçado como a gente tem que ter um olhar diferente, né? Que até a gente tem que saber o que o paciente precisa sem eles, antes mesmo dele saber, né? Então, quando a gente dá esse recurso para ele, né? Dele ter esse amparo espiritual, é muito interessante o que acontece, porque se ele tá ali à beira da morte, por exemplo, ele consegue fazer uma passagem tranquila. Gente, é incrível, isso é real mesmo. Baseado em fatos reais, isso acontece. Ou então, muitas vezes, ele evolui para uma melhora, né? Ele começa a aceitar melhor o atendimento, as medicações, ele começa a reagir. Então, isso é um comportamento ético, de eu me preocupar com a melhora do meu paciente. Então, eu vou recorrer a todos os recursos possíveis para salvar aquela vida ou ajudar aquela pessoa a ter uma qualidade na sua passagem. Tá ok? Vocês veem, gente, que a gente da área da enfermagem, a gente tem que ser mago. Ok, entendemos perfeitamente. A gente tem que ser mago, vocês estão vendo, né? Pronto, Essa deixa eu parte... tirar uma dúvida. Tem uma visão Pode- além. Isso mesmo. Quem que queria tirar dúvida, pode falar. Tô ouvindo. Na UTI, eles recebem essas visitas assim de religiosos? Recebe. Na verdade, isso acontece principalmente na UTI. Recebe. É onde a pessoa está mais fraca, né? Já Isso mesmo. aquele desânimo. Inclusive é onde Tem mais aque- acontece. Tem aqueles grupos religiosos também que faz visita, né? Justamente para isso. Tira Isso, nos dias da leitos. semana, final de semana. Isso, nos leitos Que vão comuns. visitar, vão cantar, vão orar. Isso. Tem isso no leito comum da enfermaria. Hoje, na época do Covid, eles não estão permitindo, né? Em local nenhum de internação, nenhum. Mas antes da pandemia, tinham sim. Tinha bastante lá no pronto-socorro, na fundação. Era no pronto-socorro, na fundação, na maternidade. Vinham esses grupos e aí eles faziam uma oração, conversavam com o paciente, tentava levar um acalento, né, para o paciente. Hoje, lá no INTO também tem, tá? Depende ali da religião, eles fazem todo um protocolo de cuidado, óbvio. E aí, se a gente vê que esse paciente ele precisa dessa ajuda, a equipe vai lá e aciona, tá? Então, para vocês verem que o negócio não é brincadeira não, tá? Ser da área da saúde, gente, não é ser pouca coisa não. Muita coisa, né, professora? É muita coisa, muita. Mas muito da coisa vocês estão vendo que é só você ter percepção pelo seu paciente, né? Às vezes é só você ter consideração por ele, que aí você já faz um trabalho maravilhoso. É a famosa frase, né? Se põe no lugar do próximo. Se fosse com Isso. você gostaria de ser tratado assim? Não, então dê o seu melhor. Isso mesmo, isso é um princípio ético. É um princípio que a gente leva da nossa vida inteira, que ele entra em qualquer profissão, principalmente na área da saúde. Para tudo. Pra tudo isso, gente. Levem isso pra vida de vocês. Toda vez. Será que vocês querem ser atendidos por profissionais igual a vocês? Façam sempre essa crítica. Será que eu sou um profissional bom, suficiente pra me atender ou pra atender minha mãe, meu pai, meu filho? Entendeu? Quando vocês tiverem dúvidas, eu não tô
Quando vocês não estão estudando o suficiente, né? Quando vocês começam a... Porque eu sei que tem uma época que a gente se desmotiva com o curso, né? Isso é normal, principalmente agora na pandemia. Mas vocês estão lidando com vidas, né? A gente tem os nossos dias de desmotivações, né? Todo mundo tem. Mas é vidas que a gente está lidando, não é brincadeira. Então a gente sempre tem que pensar assim, será que eu já estou no patamar de um profissional que eu sou apto a atender a minha família, meu filho, minha mãe, meu pai? Então a gente tem que estar sempre ali refletindo e nos criticando para a gente poder crescer, né? É aquela questão lá atrás que eu estava falando agorinha, sobre aceitar os nossos erros, né? E evoluir com eles. Hein, professora? Oi, pode falar. A gente, só uma dúvida, a gente pode, tipo, no hospital atender nossos parentes? Não, né? Olha, não é que não possa ou possa. Possa. O que acontece, né? É porque muitas vezes, quando nós estamos atendendo uma pessoa próxima, o nosso psicológico ele fica abalado. E a gente sabe, isso não é todo mundo. Tem gente que consegue manter a calma. Por exemplo, chega a sua mãe, né? Deus me livre, ali no local de tratamento onde você está trabalhando. Será que você tem um psicológico suficiente para se manter calmo e fazer o que sua mãe precisa? Por exemplo, Deus me livre, se ela vem a ter uma parada cardiorrespiratória, você tem condição de ir para cima, fazer uma massagem cardíaca, fazer tudo o que precisa? Se Eu você não tenho. tem... Vou mentir. Já mata aí. Eu vou mentir que eu também não tenho estrutura. E olha Eu que eu faço sou muito nos calma. outros. Eu Mas também. exemplo de acidente aqui em casa, com meu filho, quando acontece, eu não consigo acudir ele, não. Quem acode ele é meu pai dele, é minha mãe. Eu saio correndo. Gente, então acho que Mas os outros eu consigo. eu teria. Ai, que bom. Quem tem o psicológico bem controlado. Né? Porque é bem difícil, assim, né? Mas não é que não possa. Tipo, chegou sua mãe lá, vão afastar você da equipe. Não. Se você disser, não, eu tô bem, eu quero estar presente, ok, você continua no atendimento como um profissional. Sem problema nenhum. Tem que ter muita paciência, hein, professor? Tem que ter o quê? Muita paciência, né? Mas aí, a partir do momento em que eu começar a interferir no tratamento, eles podem me retirar a qualquer momento, né? É Deve mais pela tua retirar. estabilidade, né? É exatamente isso. É mais pela tua estabilidade, né? Dependendo. É meio difícil, né? A pessoa ser profissional numa situação dessa, com Justamente. familiar, né? E aí entra a sua ética com você e com o seu familiar. Se você tá vendo que você tá perante uma situação dessa e você não tem condição de estar ali, por que você vai estar ali atrapalhando? Entendeu? Você tá atrapalhando, então você não está respeitando o ambiente de trabalho do seu colega. Então, o que a gente faz se a gente não tem condição de ficar? A gente se retira, a gente fica num canto, a gente não se mete na conduta. Porque muitas vezes a gente está em estado de choque e não consegue nem ter conduta e nem interpretar. Entenderam? Eu entendi mais ou menos, porque o Wi-Fi ele caiu. Eu tô escutando alguns áudios um pouco, tipo, travando. Gente, é a minha internet ou é de vocês? A minha que tá um lixo hoje. Aqui tá bom. A minha tá um A cocô. minha tá boa, tô ouvindo tudo. É a nossa, então, minha vírus. também tá um saco. Vocês moram Eu longe, nem me abalo vai- mais. Eu tento traduzir o que vocês estão falando e deduzo e imagino e vai dar certo. Eu vou Nem começar na a bala. solicitar. Eu vou começar a solicitar legenda, então. Aí, boa, hein, Eu professor? já Hein? faço isso. Mas eu não tô falando nada diferente que tá no slide. A diferença é que algumas aulas eu gosto de trazer exemplos mais claros, porque o slide tá muito técnico, né? A gente falando em termos práticos, né, da vida, fica mais fácil a compreensão. Ô, Hugo, fica calado, por favor. Tá falando demais hoje. Eu nem tô falando muito. Eu quase não ouvi a voz Ali do tá Hugo. calada. E ela fala, hein, professora? Pensa. Então, vamos dar seguimento, senão o pessoal não vai querer, o pessoal vai brigar comigo porque não quer sair daqui tarde. Ué, mas ainda Então- é 7h50. E ainda tem outro slide.
Nada, hoje dá pra nós ficar até meia-noite brincando. Fica tu sozinho. E você? Que eu A rocha juvenal. Bora continuar, galera. Você sozinho, problema não. Então, ó, não comente sua vida, nem seus problemas pessoais ou familiares com seus doentes, a não ser em termos gerais. Outra coisa que eu levo muito em consideração é isso daqui, porque a gente passa muito tempo ali com o paciente. O nosso ambiente de trabalho, principalmente na área da saúde, é a nossa segunda casa. Às vezes é a primeira, né? E aí a gente se apega a alguns pacientes e acabamos contando, né, coisas da nossa vida. Só que a gente precisa aprender a separar certas coisas, porque não é tudo que a gente pode contar para o paciente. Às vezes a gente conta coisas da nossa intimidade, da nossa vida, dos nossos problemas, e muitas vezes isso pode ser usado contra nós depois, né? Tem gente que conta coisas íntimas, né? Às vezes o paciente pode interpretar isso de uma forma errada, né? Com relação a achar que vocês têm um laço diferente do qual vocês têm, né? Então são N fatores. Então, assim, por via das dúvidas, mantenham sempre a relação paciente-profissional. Porque às vezes a gente quer fazer ali, você tá ali sensibilizado com a causa dele, e aí você começa a contar da sua vida e fica próximo, o paciente confunde, às vezes por causa dessa conversa que você interage com ele quer passar na frente dos outros, que acontece muito. Ele acha que vocês são amigos o suficiente que ele vai tratar, que você vai tratar ele de uma forma diferente. Então ele confunde. A partir do momento que ele quer ter um atendimento diferenciado e ele não tem, às vezes não é possível, aí começam os problemas. Ele começa a reclamar, vai na direção e aí prejudica a sua vida. Sem contar, gente, que eu acho que problema não tem que estar na boca dos outros assim, não. O problema é nosso que tem que resolver a gente, tá? Então eu acho que só termos gerais, assim, às vezes a gente conta, fala ali, né, uma coisa aleatória ou outra. Nenhum detalhe. Tem paciente que pensa que vai no hospital, no postinho, sei lá, e pensa que o médico é um psicólogo, fica lá contando da vida dele todinho. Preparem-se, gente. Isso acontece, Isso tá? vai ser bem comum, né? Tem alunas minhas que estão lá no Hiperdia, mas eu não tenho principalmente do paciência posto. não. Pois ó, você vai Posso ter, se falar você assim? quer profissional da saúde. Só se prepare, Verusca. Olha, Posso falar assim? Moça, não sou psicóloga, existe. mas eu sei ali em caminho. Não tem Mas, como ser algo gente, maquinado, né, professor? Às vezes. Né? não, porque, gente, são pessoas. Vocês gostariam de chegar, volto a falar, vocês gostariam de chegar na unidade de saúde, por exemplo, o setor que mais acontece isso no posto de saúde, que é porta de entrada para tudo. Vocês vão lá na sala para aferir a Porque pressão de vocês. a maioria também é idosa, aí acho que eles têm depressão, aí eles Isso. vão para querer desabafar, fica Isso, conversando. e é nesse processo que você detecta problemas que você pode até salvar a vida de um paciente. É igual eu tô falando pra vocês, o dia da paciente que chegou pra mim me contando do caso que ela poderia estar ter contraído o vírus do HIV, não tinha nada a ver comigo, eu tava ferindo a pressão dela. E ela começou a me contar de um monte de problema da vida dela e ali, e eu podia muito bem ter dito: senhora, eu não sou psicóloga, vá pra sua casa. Não, eu não sou psicóloga, mas eu sou enfermeira. Quando eu fiz o meu juramento, eu fiz o juramento de formação prometendo que eu ia cuidar do meu paciente e ter um olhar diferenciado para ele. Ele é uma vida. Então, o que eu fiz? Eu escutei ela e eu convenci ela a fazer o exame. Ela não ia fazer o exame. Ela disse que ia fazer o exame só daqui a 2 ou era 3 meses, porque ela ia se preparar psicologicamente. Aí eu falei, não. Aí eu expliquei todo o processo para ela. Então, acabou que numa conversa eu consegui detectar um problema e tentar resolver esse problema, tá? Então, não é mandar o paciente embora. Se vocês caírem no estágio comigo e eu ver vocês destratando o paciente assim, eu vou mandar vocês embora, tá? Porque isso é Que muito sério, gente. Não, gente, é porque paciente é gente. Ô, Suíte. Porque paciente é gente. Oi, eu tô aqui Ei, escutando. meu Não paciente, fica calado. uma garrafinha de café, mas ele. Agora vamos conta a situação aí, o que tá acontecendo? É claro que também não dá pra passar o dia todo, né, com ele. Tem uma contrapartida, né? Não, mas tem uns senhorizinhos aí, uns idosos que se deixar, misericórdia.
Passa o dia todo. É desses aí que eu tô falando mesmo, que eles pensam que é psicóloga, aí senta lá e esquece que tem 300 mil na fila lá fora esperando. Eu vou já me identificar com eles. Então, vocês estão vendo que são questões que aparecem. A gente tem que ter ética para ouvir, absorver e tentar resolver. Não resolvi, ok. Agora, senhor, senhora, a gente precisa atender o próximo, tudo bem? E é isso. Resolver o que dá pra gente resolver. Tá ok? Tá bom. Eu me responder até essa hora que ele não tá trabalhando. Tem alguém que quer falar? Eu tô escutando uma vozinha bem longe do microfone. Não é eu. Tem alguém mandando o áudio, tá saindo todo na aula. Não é eu. Eu acho que desligaram o microfone. É, isso aí. Então, vamos lá. Ó, falar alto e fazer muito barulho é um comportamento impróprio que incomoda o paciente e a seus familiares. Gente, pelo amor de Deus, não chegue no plantão, na unidade, gritando. Isso é ridículo. Isso não é feio, não, é ridículo. A conduta ética profissional, porque funciona assim. Quando a gente chega num ambiente, a gente tem que ter uma postura. A gente não chega avacalhado, a gente não chega bagunçado. Por mais que vocês sejam acadêmicos, profissionais, vocês têm que chegar com postura. Vocês têm que falar baixo, vocês têm que falar firme, sem avacalhação, sem bagunça. Às vezes a gente está ali com outros colegas, conversando de alguns assuntos, né? Distraindo, né, do meio de trabalho, mas sem muito barulho, né? Sem muita coisa, porque isso incomoda os pacientes. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já passaram por situações de estarem internados e tá o pessoal lá no postinho de enfermagem, na maior avacalhação, na risadagem, enquanto você tá lá no leito com seu pai, com a sua mãe, com seu familiar, passando mal a noite toda. Ninguém gosta de passar por isso. Eu acho que é uma situação que incomoda muito. Então, assim, a gente é filho de Deus, a gente é humano, a gente brinca, tira piada, mas tudo dentro do conceito ético, né? Vamos falar mais baixo, vamos rir baixinho, tomar cuidado, como o outro vai se sentir com relação à nossa atitude, tá? Vamos ter o senso, né, também. Exatamente, o senso. Mas, gente, eu tô falando assim, vocês pensam, meu Deus, isso é muito óbvio, mas isso acontece tanto, e eu digo com acadêmicos, tá? Eu tiro nota de acadêmico que tem isso daqui. E se eu disser pra vocês que já aconteceu de acadêmico zerar só tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, de ter todo o tipo de conduta negativa que eu tô citando aqui, então, por isso que eu pego bem... Por isso, gente, vocês que estão entrando, não sejam essas pessoas. Por favor. Então quando eu estiver de mau humor, não vou nem pro trabalho. Quando a gente tá de mau humor, a gente finge que não tá. Toma água com açúcar e vai. Chupa uma manga. Profissional, né, professor? Tem que ser, porque os outros não têm culpa. Fica na tua. Ninguém tem culpa, né? Então, o problema não é do paciente, não é do colega. Você tem que guardar pra você, infelizmente. E eu trabalho pior. É melhor de mau humor do que de bom humor, se duvidar. Então, uma maravilha. Abraça. Ter boas maneiras é uma obrigação. Ter boas maneiras é uma obrigação. Não preciso mais nem explicar isso, né? Isso é conduta de vida. Pena que certas pessoas não entendem isso. Gratificações como dinheiro, presentes e gorjetas por parte dos pacientes devem ser recusadas. Outros pontos que muitas pessoas não sabem, tá? A gente não pode aceitar mimos de paciente. Eu sei que é comum, né, o paciente se sentir tão grato a vocês que nos dão presente. De vez em quando eu ganho ali um almoço, um negócio, os pacientes mandam pra mim. De vez em quando a gente ganha umas frutas. Um dia desse eu ganhei um monte de sacola de limão galego. Quase que eu não consigo levar pra casa. Soubesse, eu teria. Adoro, meu marido anda ganhando as coisas, eu amo. Traga tudo pra mim. Fazer um suco, ó, pra tomar um tereré. Limão, é meu Deus do céu, delícia pra pôr no meu cosmel. Maravilha. É gostoso. Eu quero esses pacientes pra mim. Recusar. Mas olha, prestem atenção, Não, é isso que eu tô dando tem um de jeito exemplo. de aceitar, né? Porque Não, é vai que assim. vem um interesseiro querendo te dar dinheiro pra passar na fila da frente, pra chegar primeiro. É ser esse... atendido. Aí é não. isso. E a gente Exatamente. e coloca ele como último. Pode ser também. Olha, é isso, gente.
Ó, presta atenção. É esse ponto que vocês estão discutindo. O que que acontece? Às vezes a gente aceita presente, mimo, gratificação. O paciente está dando ali de bom grado. Ok, ele te deu. Porém, às vezes ele te dá, você aceita, e aí lá na frente ele te cobra esse mimo que ele te deu. Então você chega ali e ele acha que ele vai ter um atendimento especial. Entendeu? Ele acha que pelo fato dele ter te agradado, você tratou dele, ele te agradou e agora vocês têm um laço. Eles têm muito isso na cabeça. Então, por conta daquilo que você aceitou, pode vir a acarretar alguns problemas, entendeu? Eles ficam difíceis de entender que agora não é hora deles, que eles precisam esperar na fila igual todo mundo, que a conduta é a mesma para todo mundo, eles acabam se sentindo especiais. Então, tenham muito cuidado com relação a essa questão de estreitamento de laços com pacientes. Principalmente com essas gratificações. Tá comprando um passe livre. Isso. Às vezes ele te dá o presente de coração. Dele, então ele acha que tá comprando um passe livre. Às vezes sim, eu digo por experiência própria. Mas às vezes ele te dá de coração, né? Ela cuidou de mim, foi muito boa, muito atenciosa, acontece muito. Mas lá na frente, alguns pacientes cobram aquilo que eles fizeram, tá? Sempre tem uns malandrinhos, né? Então, para você não passar com problemas, porque a gente não tá na cara de ninguém, às vezes tá na cara dizendo que o paciente não presta, mas muitas vezes não tá na cara, né? A gente não consegue detectar ali. Então, evitem, né? Eu sei que ganhar presente é maravilhoso, ser reconhecido é ótimo, mas assim, tentem evitar se encher de mimo. Depois querer cobrar. Eu gosto muito de ganhar presente. Sim, todo mundo gosta, né? Mas assim, tenham isso em mente, que vocês precisam, né, tomar cuidado com essas atitudes. Eu não tô falando, ai, gente, não aceita. Não, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente da área da saúde, a gente é muito visado, a gente é muito visto. Quem gosta de dar presente é a senhorinha. Gosta, elas gostam mesmo. De vez em quando eu ganho umas canetas lá. Lá onde eu trabalho, eu ganho chocolate direto onde eu trabalho. Meu marido vive ganhando esse presente, eu adoro, que eu pego pra mim. Não, é bom. Gente, é bom. Quem não gosta de ser reconhecido, principalmente de uma forma física? Isso é a questão, nossa, do ser humano. Só que o que eu digo é só pra gente tomar o cuidado, né, nessas interações, porque às vezes eles confundem e isso gera um problema. E que nem eu tava falando, nós somos profissionais visados. Então eu não vou aceitar não, se me oferecerem. Fica a seu critério. Se você achar que não é correto, naquele que eu já recusei muita coisa. Essa do limão galega, eu só recebi porque ela largou a sacola na minha mão e saiu fora. Porque eu não ia aceitar, não. Justamente porque não era. Foi. Justamente pelo contexto que eu tô falando. Porque assim, nós somos visados, as pessoas falam. Gente, a área da enfermagem é a área que é mais visada para falar mal. Então, as pessoas gostam de falar, olha ali, a técnica, ganhando presente dos pacientes, não sei o que, isso tá bem treta com eles. Então, tomem muito cuidado com todo o contexto de vocês, gente. Andem, muitas vezes, pisando em ovos, porque isso é muito sério, tá? Isso é muito, muito sério. E, muitas vezes, se o conselho souber que a gente tá aceitando certas coisas, nós podemos ser até penalizados, tá? Isso é real mesmo. Aí, ó, porque não façam... até a gente justificar, né? Que não tá fazendo nada, que não tá dando preferência, quem que vai saber? E quem é que vai acreditar? Palavra. Exatamente. Isso mesmo. Então, vamos nos respaldar, tá ok? Não faça refeições no quarto do enfermo, nem no local onde é preparada a sua comida. Isso aí é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai lá pro quarto do enfermo comer, isso não existe, né? Local de hospital não é lugar pra comer. Mas acontece, tá? Acontece com certeza. Use com moderação o material fornecido pelo hospital. Isso é uma outra coisa. Não é só porque estamos no SUS que a gente tem que sair gastando tudo que tem. Porque a gente também paga pelo SUS. E outra coisa, falta no SUS. A gente sabe que falta. Então, se tem 50 seringas, tu não vai abrir as 50 tudo de uma vez porque tu errou o negócio. Não, vamos ter moderação, porque às vezes não vem mais, né? Por exemplo, acontece muito, o pessoal, eu sou muito econômica, né? Eu não gosto de desperdício de jeito nenhum, eu não aceito desperdício. Olha que tá no SUS e normalmente não falta, mas eu acho falta de respeito
com o paciente, com o SUS, com quem paga, né? Com a gente, população. Com a gente nós, ficar né? gastando. Que a gente que paga, Tem né? parte do nosso dinheiro lá, né? Praticamente. Isso mesmo. Ó, Vai ter Mais nosso do que do governo. Não, isso mas aí mesmo. provavelmente deve ter técnico que fala assim, eu tô nem aí, sai do meu bolso também. Só que sai mais. Por Que isso quanto mesmo mais que tem tu que se gasta, mais que tu tem paga. regrar. Eu sou E a gente- econômica também. É uma noção. Então, assim, tem uma moderação. Por exemplo, tem certas coisas que a gente usa que não tem necessidade. Um exemplo básico. O pessoal gosta muito de quando vai usar um soro, né? Pega aquela coisinha. É que eu não tenho bolsa de soro aqui. Mas pega a bolsa de soro. Um exemplo, a gente vai fazer um curativo. Pega uma bolsa de soro normal, né? E aí pega um equipo, né? Vocês sabem o que é o equipo, né? Aquele dispositivozinho que ouvi passa o falar. medicamento. Sim. O Sim, equipo. sei. Qualquer Caninho coisa, que gente. passa medicamento. Isso mesmo, o caninho lá que fica lá no Eu soro chamo aí. de prego. Isso, que vem aqui na veia e tal, e traz o medicamento até aqui. Aquele ali é uma equipe. Gente, no SUS, aquilo ali não é barato não, tá? Aquilo ali é caro. E tem vários tipos de equipe. Tem equipe que passa gota pequena, que é microgotas, macrogotas, que são gotas grandes. Tem equipe de medicações especiais, que são fotossensíveis, que são equipos mais escuros. Aquilo ali não é barato. Aí chega pra mim um pessoal que vai fazer um curativo, abre o soro e corta o equipo na metade. É porque, me lembrem, amanhã eu vou tirar uma foto pra vocês e vou trazer. Vou tirar uma foto, me cobrem. Eu vou tirar uma foto dessa gambiarra e vou trazer pra vocês, tá? Pra vocês entenderem na prática como é que é. Eles cortam o equipo, estragam o dispositivo inteiro pra colocar no soro pra poder sair o sorinho pra estar limpando lá a ferida. Sendo que nós temos frascos para colocar o soro para fazer o curativo. Mas a pessoa quer gastar um equipe caríssimo. Isso já é Entendeu? burrice já, pelo amor de Jesus. Outra coisa que eu Tem o não próprio gosto. negocinho que põe o soro que já espirra pra fazer a limpeza. Gente, Não tem outra não. coisa, acesso com luva. Se eu tenho um garrote, para que eu vou gastar uma luva para fazer um acesso? Vocês já viram, né? Porque vocês sabem que quando a gente vai fazer o acesso, a gente tem que prender a circulação aqui, né? Para as veias elas poderem saltar para a gente conseguir fazer o acesso, né? E aí a gente prende com um dispositivozinho que se chama garrote. Ele é um dispositivo específico para isso, né? Só que, claro, existem lugares que não tem esse dispositivo. E aí se criou a gambiarra da enfermagem, que é uma luva de procedimento, né? A luvazinha comum. Que ela é elástica, a gente consegue amarrar aqui, né, no braço, no lugar que vai fazer o garrote, e aí consegue fazer o procedimento. Ok, na falta de um garrote, a luva tá perfeito. Porém, quando se tem um garrote, para que eu vou gastar uma luva? Isso é dinheiro, porque eu vou descartar aquela luva. Então, assim, vamos ter moderação do material. Inteligente demais. Se não tiver um garrote, para levar uma liga de baladeira, né, professora? Perfeito, eu arrumei isso lá no meu setor. Peguei uma liga de baladeira e eles estão lá usando. Eu falei, Aí, para de usar a luva, vamos usar garrote, porque tu usa um. Higieniza e pronto. É mais fácil levar um do que... Começa a gambiarra, Eu não hein? tenho nem a ideia de usar uma luva. Eu já pensei na baladeira também, que aquilo ali... Já pensei na vendinha ali da esquina, já vende. Já vou levar um pra mim. Ótimo, então. Luva. Perfeito. Então Não é tenho isso, ideia de gente. luva. Tenham moderação. É claro que nem sempre, né? Às vezes a gente vai ter que usar a luva mesmo. Vamos se adequar à nossa realidade. Mas tenham noção, né? Que principalmente hospital particular. Hospital particular é tudo contado, tá? Até as bolinhas de algodão que você usa por paciente, você tem um limite. Tu não pode gastar. Se vocês forem fazer estágio em hospital particular, é do mesmo jeito. Vocês quase não vão poder pegar no material para não estragar. Porque lá tudo é pago mesmo. Tenha cuidado com os equipamentos, isso é óbvio, né? Vocês estão trabalhando na unidade, vamos ter zelo, porque o que está ali é nosso, né? É nosso, é do paciente, é da equipe, vamos ter zelo, né? Durante a carreira de enfermagem, você encontrará certos tipos especiais de pacientes, como viciados em drogas, alcoólicos, criminosos, suicidas e pervertidos sexuais. Trate-os como pacientes comuns. Então, o que a gente estava comentando, né? Eu até coloquei aqui exemplos, né? Acontece muitas vezes, igual a gente estava falando, a gente vai atender o cara que acabou de roubar, né? A gente vai atender o estuprador, a gente vai atender esse tipo de gente.
E nós, como profissionais da saúde, a gente não pode se recusar a atender porque eles são pacientes. No momento que ele entra para mim, o que ele fez lá atrás nem importa. Eu nem pergunto. Às vezes eles chegam algemados, eu nem pergunto o que aconteceu. Eu não quero nem saber o que crime ele cometeu, porque eu não sou policial, não vou julgar. Eu sou profissional da saúde, meu objetivo é cuidar do paciente. Fim de papo. Então a gente tem que ter ele muito... fique cuidado e vai embora. Isso. Quanto mais rápido, melhor. Então isso aí é o maior exemplo de ética. Ética com a sua profissão. Você não pode negligenciar um atendimento a um paciente, porque senão você pode ser notificado pelo conselho. Você pode perder o seu conselho. Então, faça o seu serviço e pronto. Não, Tá? porque eu penso assim, acima de qualquer coisa que ele fez, ele é um ser humano, precisa de atendimento. Mas que ele Isso. pode ter estrupado, matado, roubado, esquartejado, enterrado a pessoa viva. Detalhe. Já entendeu, hein? É um ser humano. Sem contar que ele pode voltar e te matar também, né? Qual é que Pois você vai é, atender ele direito? vai que ele Vai que ele é da morre e aí... facção. Não. Deus é mais. Isso, mas assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte, infelizmente, tá, gente? Estamos entrando na área da saúde para isso. Então, a gente tem uma Carta Brasileira de Direito do Paciente, né? O que é direito do paciente perante o atendimento de saúde, né? Toda pessoa que necessita de cuidados de saúde tem direito. A saúde é a correspondente educação sanitária para poder participar ativamente da preservação da mesma. Ele tem direito de saber como, quando e onde receber cuidados de emergência. Onde é que ele vai procurar? Tudo bem que hoje em dia a gente nem sabe mais aqui na nossa cidade onde é que é emergência, né? Se é UPA, se é pronto-socorro, mas o paciente ele tem o direito de saber disso, tá? Ele tem o direito ao atendimento sem qualquer restrição de ordem social, econômica, cultural, religiosa e social ou qualquer outra. Ele tem que ser atendido de qualquer forma, independente dessas questões. A vida é a integralidade física, psíquica e cultural. Então, nós precisamos cuidar, né, da saúde de forma integral. A saúde física, a saúde psicológica e todo o âmbito da saúde em geral. Ele tem direito à proteção contra hipertensionismo que viola seus direitos e sua dignidade como pessoa, né? Ou seja, ele tem o direito de ser bem tratado, ele tem o direito de não ser violado as suas intimidades, né? Nada com relação à sua questão pessoal. Ele tem direito à liberdade religiosa e à assistência espiritual, igual a gente falou ali sobre a questão das visitas, né, de padres e pastores e etc. Né? Ele tem direito de ser respeitado e valorizado como pessoa humana. Ele tem o direito de apelar do atendimento que ferir sua dignidade ou seus direitos como pessoa. Ele pode dizer que não quer que aquele atendimento seja feito se ele acha que ele não vai ser, se vai ferir a dignidade dele. Por exemplo, a gente vai fazer um procedimento mais invasivo e o paciente ele não tem biombo, né, para resguardar ali a integridade do paciente. Todo mundo vai ver a região íntima, essas coisas, por exemplo. E aí ele pode dizer que não quer. Olha, eu não quero que faça porque eu estou me sentindo violado, está indo contra os meus direitos, todo mundo vai ver e eu não quero não. E pronto, ele está no direito dele. Você que lute para convencer ele. Não, eu nem vou lutar, eu vou concordar com ele, tô com o tiro e parceiro. Digo, senhor, o senhor quer ou você não quer? Pega dois técnicos, estende o lençol e vai. Isso. É isso que a enfermagem vai fazer. Mas tá, a gente vai. Se o técnico não quiser ajudar, meu filho, não tem essa não. Não tem querer, não. Gente, é equipe. Tá aí a palavra. É equipe, dá um jeito. Nós somos da área da enfermagem. O nosso sobrenome é Dá um Jeito. Tá? Meu nome Dá um Jeito com o sobrenome Te Vira. Então, ele tem direito de ser considerado como sujeito do processo de atendimento e que será submetido, né, ser reconhecido como uma pessoa que está ali que vai receber atendimento. Então, ele merece ser chamado pelo nome, ele merece que a gente explique o procedimento, né? Tem gente que vai fazer o procedimento e não dá nem bom dia para o paciente. Então, antes de tudo, a gente chega no leito dele, a gente conversa. Olha, seu João,
Hoje a gente vai fazer o banho. É um procedimento super simples. Bom dia, seu João. Ó, a gente vai dar aqui o seu banho. Ele tá acostumado com banho todo dia de manhã. Mas ele precisa ser avisado que ele vai ser banhado naquele momento. Ele merece saber disso. Ele é um ser humano. Entendeu? Gente, se vocês souberem que essa história eu vi nas redes sociais, mas não sei nem do que se trata, essa história de Lázaro, nem sei. Depois eu quero saber, mas só no final da aula. Não é nada de importante, não. É uma coisa que tá tendo muita mídia. Eu nem sei quem Adoro, porque ele é maravilhoso, porque ele tá conseguindo driblar todo mundo, da Força Aérea, Náutica, Nacional, Brasileira, Internacional. Tá procurando ele mesmo. E ninguém consegue fazer nada. Com certeza, é uma vergonha, né, pra nós. Meu Deus do céu, que vergonha. É mateira, hein? Ele é maravilhoso, o meu voto é dele, ele é ninja. Valha, meu Deus. Então, gente, enfim. Ele tem o direito de conhecer seus direitos e a partir do início do tratamento, igual eu falei, ele tem que saber o que vai ser feito com ele, que conduta que a gente vai tomar com ele, tá? E os direitos dele como paciente, que ele tem direito a se recusar, ele tem direito a não querer, ele tem muitas vezes direito até a não ser atendido por aquele profissional, entendeu? Então isso tudo a gente tem que ter ciente, tá? Gente, ele tem o direito. Você chega para atender o paciente olha para você, não quero que você me atenda, sai daqui. Eu digo, tá bom. Isso acontece, tá? Isso acontece. Eu escolho, eu faço um procedimento que eu escolho a moça para me atender, porque as outras não gostam do atendimento dela. Pois às vezes, às vezes não tem para onde correr, mas é assim, eu acho que às vezes a gente consegue escolher e às vezes é só por implicância do paciente alguma coisa, né? Alguma bobagem. Por exemplo, chega na unidade para fazer um procedimento e aí vai ser feito por um acadêmico. Os pacientes normalmente não concordam. Se eu fosse aceitar todo paciente que dissesse para mim, não quero ser atendida por ele, não. Os alunos não tinham nem estágio, né? Não tinham oportunidade de conhecer o profissional, nem de o aluno treinar. Então, às vezes, a gente tem que tentar ali deixar o paciente mais maleável, né? Ter um jogo de cintura. É porque vai muito, tipo, também de como a pessoa vai tratar o paciente. Isso, claro. Ninguém gosta de ser maltratado, então eu realmente ia me recusar. É porque a gente vai, às vezes, tem umas pessoazinhas lá de cara feia, você chega, dá um boa tarde, aí pergunta do procedimento, a pessoa finge que não lhe ouviu. Isso, aí a gente fica com raiva mesmo, né? A gente não vai querer ser atendida por uma pessoa assim. A minha internet tá só caindo, eu acho que tá 5 vezes que cai. Aí eu sou bem irônica, eu pergunto, moça, você não quer trabalhar? Dá a vaga pra quem quer, por favor. Isso é verdade. Então, ele tem o direito, né, de saber se será submetido a experiências, pesquisas ou práticas que afetem o seu tratamento ou sua dignidade e de recusar submeter-se às mesmas. Por exemplo, se o paciente o quadro clínico dele está sendo pesquisado, né, se ele está entrando numa pesquisa científica, ele precisa estar ciente que ele está sendo submetido àquilo, ele precisa assinar um termo de consciência, e se ele não quiser, ele também pode dizer que não, né? Igual nos casos dessas coisas experimentais, né? Algumas terapias experimentais para algumas doenças, tem todo um protocolo do paciente para ele poder entender. Não é só você jogar no colo dele, ele tem que entender tudo que vai acontecer com ele, efeitos adversos, se vale a pena, opinião de vários profissionais, para dar tudo certo e ele assinar o termo ou se recusar, tá? O paciente tem que estar bem ciente de tudo que está acontecendo com ele. Ele tem o direito de ser informado a respeito do processo terapêutico e a que será submetido, bem como de seus riscos e probabilidade de sucesso. Entra na mesma coisa da 11, né? Você tem que explicar, olha, o senhor vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e aí ele pode acarretar um processo tal, e aí ou o senhor pode vir a falecer no meio desse procedimento. Então, nós temos que ser bem claros, tá? Com o paciente sempre. Né? A gente não pode mentir nem negligenciar. O senhor vai ficar bem, não vai morrer não, se preocupe, vai fazer sua cirurgia. Não, ele tem que entrar, ele e os familiares têm que entrar, por exemplo, em cirurgia, né, que é o que mais acontece, ciente dos riscos e da probabilidade de sucesso de qualquer procedimento. É injusto você ser enganado.
igual a gente tá falando aqui, ele tem o direito de solicitar a mudança do médico quando o julgar oportuno ou de discutir seu caso com um especialista, né? Se você não tá se sentindo confortável com aquele profissional, acho que não tá e tem outro disponível, você vai lá e manda trocar ou pede auxílio a um especialista. Está te cuidando de você um clínico geral, generalista? Não, doutor, eu acho que eu tô com um problema vascular, então vamos chamar um médico vascular para melhorar isso aqui. Claro que no SUS, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue isso, né? Mas o paciente tem, né, esse direito. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela diz, eu vou consultar uma segunda opinião. É isso mesmo, né? E vai, né? E vai embora. Isso mesmo. Lógico que lute. Ele tem direito à assistência médica. Deixa ele tranquilo e calmo. Gente, presta atenção na aula. Ainda tem outro conteúdo. Ele tem o direito à assistência médica durante o tempo necessário e até o limite das possibilidades técnicas e humanas do hospital. Então, enquanto ele estiver lá, ele tem que ser tratado. Por mais que diga, mas ele não tem mais jeito, já não tem mais jeito, não tem mal o que faça. Mas a gente tem que lutar pela vida desse paciente. Não interessa se não tem mais jeito, enquanto ele estiver dentro desse hospital, dentro dessa unidade de saúde, ele é responsabilidade da equipe de saúde. Então tá, ele não tem mais jeito, a gente tá tratando, mas ele fala assim, olha, eu não quero mais nenhum tratamento, eu quero ir embora. E aí a gente pode chamar o médico para dar alta. Aí ele vai assinar alguma coisa assim, né? Ele assina um termo de evasão, né? Se o paciente puder ir embora, ele assina um termo de evasão e a gente responsabiliza. Ele não pode sair sozinho, ele tem que sair sob a responsabilidade de um familiar, né? De alguém. Então, no caso, e aí o médico se respalda. Ou não. Até algum familiar chegar e se responsabilizar. Não. Tipo isso, então ele não pode assinar o termo de não ressuscitar, né? Também. Se for um paciente que está em tratamento ali, não tem mais jeito e já chegou o fim, e a família, né, resolveu que não tem mais chances, não quer lutar, e aí eles assinam um termo de não ressuscitação. E aí fica lá no prontuário. Caso ele tenha uma parada, a equipe não pode fazer nada. Então tem todo um processo, um protocolo perante esses dois casos. Quando o paciente quer ir embora, né, ele tem que ser ele tem que sair da responsabilidade e quando o paciente não tem mais... Não, mas assim, né? No caso, ele mesmo, os familiares ainda querem que ele receba o tratamento na esperança de que ele se cure alguma coisa do tipo, mas ele não quer receber nenhum tipo de tratamento. Depende do quadro clínico, porque ele precisa estar lúcido e responder por ele mesmo. Pois é, entendeu? Eu ia falar isso, se ele for maior de idade... Ele está lúcido e está ciente que está... Se estiver ciente dos atos dele, ele pode... Ele pode responder... Na verdade, ele não perde a autonomia dele. Se o paciente está lúcido, orientado, e ele passa por um processo de... a gente chama uma equipe, né, para avaliar, né, a questão psicológica e ele está em perfeitas condições e ele continua sendo responsável por ele mesmo. Ele não passa a responsabilidade para a família. Então, se ele assinar um termo de que quer ir embora, ou termo de não ressuscitação, ou que não quer passar por algum procedimento, ele tem o direito respaldado. E a equipe nenhuma pode passar por cima disso, somente com o pedido judicial. Caso se a familiar for fazer um pedido jurídico para intervir, para ele alegando que ele não está lúcido. Isso, aí tem que passar por trâmites judiciais. Daqui que chegue lá, ele já foi embora para casa há muito tempo. Aí, né, fica a critério dele, que quis ir embora, né? Que quando se trata de justiça, meu Deus. Pior que é mesmo. Pronto. Oi, pode falar. Já passou por alguma experiência de dar notícia, assim, de que a pessoa vai falecer junto com o médico? Na verdade, não aconteceu de dar notícia junto com o médico que ia falecer. Já aconteceu de, assim, você vê que o paciente não evolui, né? Que o paciente já tá num estado ali bem ruim, né? Já não tem mais jeito. E aí os familiares, eles sempre chegam, né, pra gente pela beirada e falam, e aí, como é que tá? Não sei o que, tu acha que... Aí a gente fica assim, que você não pode falar, né? Isso é uma coisa ética. Quem dá a notícia é o médico que está responsável. E aí você fica assim, ali e fala, estamos fazendo o possível, né? Vamos reavaliar o paciente. Enrola ali com as palavras, né? Foi o que já aconteceu, mas é bem difícil isso. Mas de dar a notícia, tipo, que tinha falecido, quem dá é o médico.
Então, no caso, pode falar assim, não, só um momento que eu vou chamar o médico, ver se ele está disponível para conversar com você. É porque ele que tá no caso, né? Ele que é responsável pela questão curativa, né? Às vezes vai a equipe toda, né? Vai o enfermeiro responsável, o médico, às vezes eles levam um psicólogo, dependendo da estrutura, né, da unidade. Tem todo um processo ligado a isso. Mas os pacientes sempre perguntam pra gente, da equipe da enfermagem que tá mais próximo. Os acompanhantes, né? Eles ficam sempre cercando a gente, enchendo de perguntas. E aí a gente tem que ter ética pra não falar demais, tá? Então, eu simplesmente posso falar, só um momento que eu vou atrás do médico para lhe passar alguma informação, porque eu não posso passar. Isso mesmo. Principalmente como técnicos de enfermagem, tá, gente? Técnico de enfermagem não dá esse tipo de notícia. Então, Eu posso sempre falar, se moço, eu não respaldem. posso, não é minha função. Podem procurar o responsável, vocês podem até buscar o enfermeiro, tá? Não, só um pouquinho que eu vou conversar aqui com a enfermeira do plantão. E aí lá ela resolve, tá? Passa o B.O. para ela. Isso. Normalmente é isso que acontece. Entendeu? Então, ele tem o direito de solicitar e receber informações relativas aos diagnósticos, ao tratamento e aos resultados de exames, como qualquer prática efetuada na internação. Resultado, deu. O pessoal tem mania de fazer exame de sangue e não falar pro paciente nem o que foi que deu, aí ele fica lá numa agonia. Ele tem o direito de saber os exames dele e os resultados, tá? De conhecer a equipe responsável pelo tratamento, né? De ter um relacionamento de paciente e equipe, tá? E ele tem o direito de ter o prontuário devidamente preenchido, atualizado e mantido, não era nem sem sigilo, tá, gente? Eu coloquei o S sem querer. É escrito e mantido em sigilo, tá? O prontuário é sigiloso. Ele não pode ser passado para outros, igual eu já expliquei para vocês, tá? O prontuário tem que estar sempre atualizado, tá bom? Porque já aconteceu, principalmente há uns meses atrás aconteceu um problema lá no Santa Juliana com falta de prontuário atualizado de um paciente que não tinha conduta, e aí isso deu maior problema e a equipe de enfermagem foi responsabilizada, os médicos, os técnicos, todo mundo, só por conta de falta de informação em prontuário. Então isso é muito sério. E ele tem o direito de rejeitar até os limites legais o tratamento que lhe é oferecido e a receber informações relativas às consequências de sua decisão. Caso ele não queira fazer um tipo de tratamento, porque ele acha, por exemplo, de câncer, né, que acontece bastante. O paciente recebe o diagnóstico de câncer e ele decide que não quer fazer, né, o processo, ele não quer passar pela quimioterapia, nem tomar as medicações. Então, ele tem que ser informado exatamente, você tem que deixar o paciente bem ciente do que vai acontecer com ele se ele não fizer, tá? Você tem que fazer a sua parte como profissional de saúde, deixar todos os pingos nos is. Feito isso, ele é respaldado legalmente e você é respaldado legalmente. Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele diz que não quer o tratamento, depois vai dizer que você negou a fazer o tratamento. Então, a gente tem que, né, tem que estar bem respaldado dentro da nossa ética. Mandar ele fazer uma cartinha com a assinatura dele para fixar no prontuário. Isso. Isso mesmo, a assinatura dele. Isso mesmo. Essa conduta não tá errada, não. Sério, E aí, eu tava brincando. Não, mas se der, você pode pedir para ele assinar um termo de consentimento. Normalmente é assim, ele assina um termo de consentimento com todo o processo. Sempre é assim. E aí, ele tem o direito de ser informado do estado ou da gravidade da sua enfermidade. Ele tem que saber, né? O sigilo profissional relativo à enfermidade por parte de toda a equipe, cuidados. Eu não posso sair contando para outros familiares como que tá esse paciente. A gente só conta para algumas pessoas específicas, né? Parentes próximos, pai, mãe, filhos, somente. A gente pode estar contando justamente por causa do sigilo, né? Ser atendido em instituições com serviços adequados, ele tem que conhecer as normas dos hospitais relativas à sua internação, ele tem direito a receber explicações, né, com relação a pagamentos, né, quanto que vai custar. Ele tem o direito de receber familiares e outras pessoas estranhas à equipe de cuidado, por isso que tem o horário de visitas, porém S24, com o Covid, muda alguns protocolos, né? Isso só é válido mediante aos protocolos da unidade onde esse paciente é submetido aos cuidados. Então varia de um para outro.
Isso varia por causa de agora, do nosso estado de pandemia, tá? Antes do estado de pandemia, o paciente sempre teve direito a isso, tá? Mesmo em unidade de terapia intensiva. Mas dentro da UTI não se pode ficar, correto? Não permanência não, mas visita pode fazer. Pode entrar, ficar algumas horas, mas fora. O tempo é diminuído, porque tem uma questão de fator de contaminação, por isso que tem esse cuidado, quando as pessoas entram, elas entram com EPIs específicos, né? Tem todo aquele cuidado e elas só podem ficar alguns minutos. Isso é muito complicado. Isso mesmo. Ele tem o direito de deixar o hospital independente de sua condição ou situação financeira, mesmo contrariando o julgamento do seu médico e do hospital, embora, no caso, deva assinar o seu pedido de alta. Aquela pergunta que vocês fizeram, né? Ele pode ir embora se ele quiser, mas ele tem que se responsabilizar ou um outro, um parente, né? Tem que se responsabilizar por ele. Ele pode se recusar a fazer transferências, né? E, enfim, é o nosso primeiro conteúdo, né? Eu deixo essa reflexão para vocês. Um trabalhador sem ética jamais será um profissional. Tá? Não tem como você ser um profissional sem ética, não existe. Aí, vamos. Gente, tem um negócio aí batendo, fazendo vento, assim, tá meio alto o microfone aí. Deixa eu colocar aqui no próximo conteúdo. Esse aqui a gente vai fazer um bate, né, mais rapidinho, tá ok? Pra vocês não ficarem aqui até tão tarde, que a professora se empolga quando eu começo a falar, tá, gente? Então. Por mim não tem problema. Ai, ótimo. Mas é porque tá ficando tarde. Então, vamos lá. Doação de órgãos. Como é que funciona? Na legislação brasileira, como é que funciona a nossa doação de órgãos? Já que estamos falando de ética, né? A gente vai falar de algumas situações de preceitos éticos e a doação de órgãos entra um pouco nisso, tá? De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS, né? Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Palmas para o Brasil. Conheça a seguir um pouco mais. Verdade, né? E vamos tentar continuar aí. E aí, essa questão, né? Estão sempre com iniciativas, né? Para a questão de transplantes. Nós temos muitas políticas com relação a transplantes, políticas de doação mesmo de órgãos, né? A gente trabalha muito ativamente nessa questão. E isso é muito bom. Nós somos um país muito ativo com relação a isso. Eu, quando morrer, quero doar os meus órgãos. Isso, melhor do e que deixe por escrito. Tem Exatamente. muitas pessoas em fila aí esperando anos e anos. Já deixei por escrito, mãe, não deixei não, mas meu marido e minha mãe sabe. Se ele se eu morrer, não vai prestar não, amigo. Pois mas o resto, minhas córneas, tudo que tiver funcionando, se quiser arrancar até meu couro, pode arrancar e colar em outra pessoa. Já morri mesmo. Isso, eu acho que a gente tem que ter... Só pra terra comer. O que salva é a alma. A gente tem que ter o senso. Eu tenho esse senso. Eu acho que é importante. É por tem isso pessoas, que a gente consegue milhões zerar de as filas filas. Esperando. Isso. Ó, aí a pessoa os pacientes... morrer. Tá bom, isso mesmo. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, a cirurgia, o acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública. Ele tem direito a tudo, porque ele passa a tomar medicações, né, para não dar rejeição nesse órgão pela vida inteira. Então, ele tem que estar sendo amparado pelo SUS com essas medicações. Transplante de órgãos e tecidos. O que é? A doação pode ser de órgãos, rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão, ou de tecidos, que são a córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea, gente, já tô bugando, medula óssea e sangue de cordão umbilical, né? A doação de órgãos como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode... Oi?
Eu não Nada do escutei. corpo. Isso. Aí no caso, né, dessas partes, né, que é parte do rim, parte do fígado e a medula óssea, ela pode ser feita em vida, porque você não retira o órgão total, né? No caso dos rins, nós temos dois, nós Tem podemos dois doar rins. um. O fígado, ele é feito de lóbulos, ele tem 4 partes, a gente pode doar uma dessas partes e o fígado é um Ele órgão vai completamente reconstruir. regenerativo. Isso, ele se regenera. Então é um órgão assim maravilhoso que a gente pode estar doando uma parte dele, né? E a medula, né? A gente pode, porque é feita uma pequena punção e é tirado, né, o sangue diretamente da nossa medula. Então isso é a doação de medula óssea, que também pode ser feito em vida. Eu fiquei pensando nesse sangue de cordão umbilical. Como Sim, o assim? sangue. É porque o sangue do cordão umbilical, ele é uma das formas de doação de medula óssea, tá? Por quê? Porque o bebê, ele tem uma alta complexibilidade e alta taxa, né, de glóbulos, né, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E aí muitos pacientes que estão em filas, que têm problemas na matriz celular que produz o sangue, acontece da gente ir no banco, né, de cordão umbilical buscar essa medula óssea, porque lá no cordão umbilical ele tem essa grande parte, principalmente células regenerativas. Por isso que a gente tira o sangue da medula óssea. Você já assistiu aquele filme, aquela Laços de Família? Aquela novela? Já assisti. É Mas tipo no caso, aquilo. como é que é o nome da doença? Eu esqueci o nome da doença que geralmente tem que fazer o Leucemia. transplante também. Leucemia. Isso. Isso. Tem Isso, que é a Aí, geralmente leucemia. as tirar o sangue por mulheres outro sangue, né? elas tentam ter Tirar um os... tipo um bebê para poder o bebê fazer o transplante. Isso através do cordão umbilical. É assim que é a doação em vida de medula óssea sobre o cordão umbilical. Teve um filme que teve uma menina que tava passando um filme na TV que eu assisti que a menina tava processando os pais porque ela não queria doar. Isso, pra irmã dela? Uhum. Ah, sim, é uma prova de amor, se eu não me engano, esse filme. Bem legal ele. Bem interessante Ela não sobre essa queria fazer questão. doação. Isso. Ó, aí aqui curiosidades. Já no caso da doação de órgãos de pessoas falecidas, o procedimento só acontece após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, quando a gente não tem mais atividade cerebral. Tipicamente são pessoas que sofreram um acidente que provocou traumatismo craniano, acidente com carro, moto, quedas e outros. Ou sofreram um acidente vascular cerebral, que é um derrame, e evoluíram para a morte encefálica. Né? Depende muito de como essa pessoa, né, veio a falecer, porque essas mortes encefálicas, elas não têm mais atividade cerebral, mas algumas funções do corpo continuam funcionando, mantendo aqueles órgãos vitais. Então, isso para a gente é muito importante para a gente poder manter esse órgão ali dentro do organismo vital pelo máximo de tempo possível até a gente contactar a família que vai ser, que vai receber, né, a pessoa que vai receber esse órgão, tá? Por isso que a gente dá prioridade para quem tem morte encefálica. Doação em vida. O doador vivo é considerado uma pessoa em boas condições de saúde, né, de acordo com a avaliação médica. E ele tem que ser capaz juridicamente e que concorda com essa doação, tá? Por lei, pais, irmãos, filhos, avós, tios e primos podem ser doadores. Não parentes podem ser doadores somente com autorização judicial. Ele não pode chegar lá e dizer, eu quero doar. Tem que ser todo um processo, porque isso já entra venda de órgãos, né? Essa questão de venda de órgãos é bem complicada. Por isso que é tudo feito com autorização judicial, tá? Os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador vivo são... São rins, né? Que nem eu falei para vocês, a medula óssea, o fígado ou pulmão, igual eu expliquei, porque a gente consegue, né? Eles são partes, a gente doa uma parte apenas do nosso órgão. Doação após a morte. Se existe o desejo de se tornar um doador, a atitude mais importante é informar essa vontade aos familiares, uma vez que após a morte, eles decidirão sobre a doação. Então a gente tem que deixar bem ciente eles. Se existe um doador potencial, vítima de acidente com traumatismo craniano ou derrame cerebral, com confirmação da morte encefálica e autorização da família para a doação, a função dos órgãos deve ser mantida artificialmente, né?
igual eu falei, o nosso corpo, a gente continua mantendo ele ali funcionando, todas as atividades, coração batendo, circulando, sangue, tudo, a gente mantém o máximo. Mas tudo isso a família daquela pessoa que vai doar, ela fica ciente que agora está funcionando apenas o corpo para a doação daquele órgão. Então, por isso que é um processo todo delicado, porque quando a família vê esse processo de a pessoa ali, né, usando o corpo dela, tem família que fica muito abalada e eles acabam desistindo do processo de doação. Então isso é muito comum. E aí, depois disso, acontecem as seguintes ações. A central de transplante inicia os testes de compatibilidade entre o doador e os potenciais receptores, né? Porque a gente já tem a lista e tudo, e aí a gente começa a procurar quem é realmente, porque nem sempre o primeiro da lista vai receber o órgão que está ali. Ele precisa ser compatível, entendeu? Quando existe mais de um receptor compatível, a decisão sobre quem receberá o órgão passa por critérios previamente estabelecidos, como tempo de espera e urgência do caso, né? Algumas pessoas conseguem esperar mais tempo vivas que outras. Então, a gente tem que levar em consideração isso. As equipes de transplante, junto à central de transplantes, adotam as medidas necessárias, meio de transporte, cirurgiões e equipe multidisciplinar para viabilizar a retirada dos órgãos, né? Tem todo um cuidado, igual vocês viram, né? O negócio de helicóptero, não sei o quê, bem estilo Grey's Anatomy mesmo, para transplante de órgãos. Isso acontece. Um amigo meu uma vez transportou no helicóptero um coração. Isso, e porque eles usam helicóptero, porque precisa ser um transporte rápido. Cada órgão ele tem um limite de tempo específico que ele se mantém. Por exemplo, o fígado, se eu não me engano, gente, o fígado eu acho que ele dura em média 4 a 6 horas. Por isso que a fila de transplante de fígado ela é muito grande e a espera é muito alta, porque ele é um órgão que dura pouco tempo vital ali após a morte. Então, por exemplo, nós que moramos num estado mais remoto, mais longe, a gente tem essa dificuldade de receber órgãos e doar órgãos para outros estados do Brasil. Então, provavelmente alguém deve conhecer alguém que foi fazer transplante em outro estado, justamente por ser mais próximo. Eu tive um amigo que sofreu um acidente de moto e aí ele sofreu traumatismo craniano. E aí o corpo dele conseguiu doar para 5 pessoas os órgãos dele. Ai, que legal. Isso é incrível, gente. Incrível mesmo. Bom. E aí tem a resolução do nosso COFEN, né? Número 611 de 2019. O artigo 1 aprova a normatização da atuação da equipe de enfermagem no processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Os cuidados de enfermagem com o doador e receptor no perioperatório do transplante de órgãos e tecidos constantes do anexo dessa resolução. Então, nós fomos regulamentados nesse processo. Antes, né, da questão do transplante, nós cuidamos daquele paciente antes do transplante e pós o transplante. Nós somos equipe de cuidados ativas e nós também participamos dessa questão de entrega de órgãos também, tá? E aí tem uma questão de leis, né, que eu não vou me aprofundar tanto. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o slide também, tá? Sobre a questão de privativo do enfermeiro, do técnico, né? Essa parte de transplante, ela é mais privativa do enfermeiro, né? Eu já deixo de antemão aqui para vocês. Normalmente, quem participa mais desse processo é o enfermeiro, né? Pela questão do nível técnico e científico de um transplante, então normalmente somos nós que atuamos dentro da unidade de transplante, tá? E aí, né, a equipe de enfermagem ela entra na questão de notificar as centrais de notificação, né? A gente tem que notificar com relação às mortes, tem que notificar com relação aos transplantes que deram certo, né? A gente tem que alimentar todos esses sistemas, né? Quando existe um doador, assim que a gente tem um órgão disponível, a gente já joga no sistema para procurar os potenciais doadores, os potenciais receptores, tá? A equipe participa de todo o processo de doação desses órgãos, dos tecidos, né? A gente garante a estabilidade hemodinâmica do paciente. Hemodinamicamente quer dizer questão de sangue, fluidos, tá?
todo o processo do órgão e da pessoa que vai receber, nós somos responsáveis, tá? E tem os cuidados de enfermagem, que a gente tem que ser, no caso o técnico entra, né, com esse receptor, todos os cuidados de competência técnica é do técnico de enfermagem, né? Exigir o documento de identificação da pessoa responsável pelo transplante, nada de sair entregando o órgão na mão de qualquer um, gente, pelo amor de Deus. Só pega o órgão de outra unidade, quem é identificado, previamente já avisado, tá? A gente tem que documentar, registrar e arquivar todo o processo desse transplante, tá? No arquivo do doador, né? Tudo que ele recebeu, como que chegou esse órgão, o que que tinha, o que que aconteceu com a pessoa que fez a doação. Então tem que estar tudo bem registrado, tá? Cumprir e fazer cumprir acordo firmado no termo de doação. Se tem um termo de doação de órgão, a equipe de enfermagem é responsável por exigir. Por exemplo, se eu venho a falecer e eu tenho um termo de doação de órgãos, né? A minha família não quer, mas eu tenho um termo por escrito. A equipe de enfermagem pode contestar o que minha família está dizendo, porque eu tenho um termo por escrito, tá? E, né, participar de todo esse processo. A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Ela, de cada 8 potenciais doadores, apenas um é notificado. Gente, isso aqui é muito sério, né? Porque isso é todo um sistema, igual eu expliquei pra vocês. A gente tem um sistema que tenha os doadores, eles entram, as pessoas falecidas que doam e as pessoas que precisam, né? A gente tem todo um sistema de cadastro, as filas que a gente chama. E quando acontece uma morte encefálica, nós precisamos notificar nesse sistema para a gente saber quantas pessoas estão falecendo e quantas pessoas estão fazendo a doação de órgãos. E aí vocês estão vendo que de cada 8 potenciais doadores, apenas um é notificado. Só um é notificado. Então isso é muito sério. Mesmo que a gente está lá na frente, somos muito bons em doação de órgãos, a gente ainda peca. Se tivesse tudo certinho, a gente, né, provavelmente seria um dos melhores, né? Diversos fatores contribuem para este número, mas um dos principais é a negação familiar, uma vez que no Brasil, para ser doador, não é preciso deixar nada por escrito, e sim comunicar à família, pois somente os parentes podem autorizar a doação. Porém, entretanto, todavia, se você deixar um documento em vida, né, todo organizado, se você deixar por escrito, a família não tem como contestar o seu pedido. Então, se você tem uma família que você acha que não vai querer doar seus órgãos, deixe por escrito. Se possível, até passado em cartório, tá? Então, para mudar este quadro e permitir que cada vez mais pessoas que estão na fila dos transplantes possam voltar a desfrutar de uma vida confortável, é essencial inserir a temática da doação no cotidiano, dentro das escolas e faculdades de medicina e também desfazer mitos que circulam entre a população. A nossa população ela tem muito medo de tudo, né? E a gente precisa desmitificar essas coisas, mostrar para eles que doação de órgãos é uma coisa mais simples do mundo e que aquela pessoa vai continuar vivendo através de outras pessoas. Sim. Deixa eu ver aqui. Então, gente... Não é que as pessoas têm medo, é porque elas acreditam muito no que outros falam. Que elas ficam com medo, né? Maria vai com as outras. E tem gente, eu já escutei gente falando assim, quando eu for pro céu, eu quero levar todos os meus órgãos, não me tire nada. Então, às vezes também eu vou ver um fator que ele vai com cultural, os né? órgãos dele. Eu quero ser doador de órgãos, eu já coloquei na minha carteirinha já. Isso é Eu sou uma coisa doador. por escrito. Olha Fez que uma coisa carta boa. já? Já mesmo. Passa em cartório, se puder. Bom, é bom, hein? A gente pode carregar Todo mundo da minha família é avisado. Se eles não doarem nem o cabelo meu, eu vou vir pegar eles pelos pés. Isso, deixa, Calma, gente, porque mulher. é muito importante essa questão. Então, né? Sobre doação de órgãos, vocês viram que pode assim, ajudar muitas pessoas doando teus órgãos, cara. Isso mesmo. Pensa nisso. Vocês viram que, assim, sobre a doação de órgãos, a maior parte das coisas que acontecem, eu coloquei essa questão de doação de órgãos, porque é uma questão ética dentro da área de enfermagem. A gente, às vezes, nós vamos lidar com muitas questões. Por exemplo, acabou de falecer uma pessoa com morte encefálica ali,
E na outra sala a gente tem uma pessoa que está precisando de um órgão, por exemplo, o coração, e ela tem pouco tempo de vida. E você tá ali acompanhando todo esse processo, né? E aí a família daquele paciente que faleceu, elas não quer doar os órgãos. E aí você, como profissional ético, como é que você vai se portar perante uma situação dessa? Então nós temos que ter a ética, né, de nos mantermos com a cabeça no lugar e não ir atrás de interferir essa questão do nosso paciente, tá? Por isso que eu coloquei dentro essa aula de ética, ela entra muito com algumas questões dessas mesmo com o paciente, tá? Então eu quero que vocês fiquem cientes que vocês precisam ter ética acima de tudo. Mesmo que a gente fique revoltado, que a gente ache que aquele paciente é injusto, isso é uma questão da família, é a família que escolhe, tá bom?